Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje recebo aqui no estúdio a irmã Raimunda, que é do Instituto Nossa Senhora do Rosário. É uma grande alegria poder tê-la aqui, para esse bate-papo, conhecer um pouco da sua história, sua trajetória vocacional, suas origens, as suas experiências, Então, muito bem-vinda, irmã. É uma alegria tê-la aqui. Obrigada, Padre. Sua bênção, Reverendo. Deus te abençoe. Obrigada desde já pelo convite. E aqui estou. Muito bem. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, Contar um pouco das experiências da vida, as origens, família. Bem, penso que uma boa forma de começar seria por aí, Onde que a irmã nasceu, a família, os irmãos, como é que é família grande, numerosa. Pode falar um pouquinho dessa sua origem, Mais uma vez, obrigada pelo convite. Aqui estou, na graça de Deus, e no seu convite para realizar esta tarde. Cafezinho da tarde com o Padre. Eu que agradeço a vinda, viu, irmã? Padre, desde já, a minha família, a família do meu pai é grande, a família da minha mãe é grande. Mas a minha família se torna pequena, de pai e mãe, torna pequena. Eu sou do Recôncavo Baiano, me chamo Raimunda Alves Reis, filha de João Sena Reis e Regina Alves Reis. Só que nós somos de uma família Paixão, Alves Paixão. No decorrer do tempo, quando a minha mãe se encontrou com meu pai, João, em namoro, e veio o matrimônio, então ela perdeu o Paixão. Aí ela adquiriu o Reis, que é do meu pai. Que é do pai. Então, o meu pai vem de uma família grande, 19 filhos, a minha avó teve naquela época, Ele também é da Bahia? Meu pai é da Bahia, Recôncavo Baiano. A família dele é de origem baiana ali. Baiana, da minha mãe baiana e o meu pai também baiano. Ah, é? 19 irmãos ele? Isso, com o meu pai. Família bem numerosa. Bem numerosa. É incomum nos dias de hoje. E a minha tia, irmã do meu pai, teve 21, passando a mãe dela. 21? 21 filhos. Nossa, eu sempre falo que lá no Espírito Santo, no bairro onde meus pais moram, teve um casal que tiveram 20 filhos. Nossa. Aí, assim, eu não tinha ainda conhecimento de algum outro casal que tivesse superado esse número, Assim, eu sei que tem casais, assim, tem pessoas, que tem mais disso do que essa quantidade, mas fruto de alguns relacionamentos. Sim. Mas do mesmo casal é difícil, é incomum, Então, por parte de o pai, 19 irmãos. Isso. Por parte de mãe, 12 irmãos. 12 irmãos. 12 irmãos, Então, e a minha tia que teve esses filhos, ela já é falecida, mas o meu tio, que casou com a minha tia, permanece vivo. E assim, ele tem uma outra família e ele tem mais filho com outra família hoje, que ele é viúvo, Sim. Aí ele construiu outra família e tem filhos com essa outra família. Então, padre, sou filha de João, mais uma vez repetidamente, e de Regina. Sim. E eles casaram na década de 60, 59 para 60. Então, tiveram 4 filhos, a Marinalva, o Amadeus, Aí, em seguida, nasceu uma menina, aí faleceu com 4 a 6 meses de idade. Naquela época, falavam que era doença de criança na época, em seguida, minha mãe teve outra filha, que nasceu e faleceu com 1 ano, o mesmo problema. Então, minha mãe chegou no decorrer do tempo que ela pensava que não iria ter mais filho. Já tinha 4, já estava, Por último veio eu, depois de um tempo, minha mãe já estava chegando já quase na menopausa, quando ela engravidou de mim, Aquela idade que costumam dizer de risco, De risco, isso. Então, eu sou do Recôncavo Baiano,
né? Muritiba, Cabaceiras do Paraguaçu. Não sei se o senhor já viu falar, mas tem essa cidadezinha ali, né? E a minha avó diocese é Salvador, né? Que hoje eu chamo de vó devido Cruz das Almas, Sim. que se tornou, né, diocese há pouco mais de 7 anos, 8 anos mais ou menos isso, né? Então, todo o meu tempo era Salvador, Sim. né? Recôncavo Baiano. Mas a minha mãe, praticamente mesmo, ela é de Salvador. Meu pai, que é de Cabaceira do Paraguaçu, que é ali em Muritiba. Mas eles se casaram e foram morar aonde? Não, padre, eles ficam um tempo morando em Salvador. Salvador. Aí minha mãe engravidou de mim, aí retornaram para o interior, que é uma cidadezinha pequena, Cabaceiras do Paraguaçu. Ah, sim, entendi. Né? Que é a cidade do meu pai, Cabaceiras. E aí ficou nós 3 como filho, né, dos meus pais. Então, assim, nossa família se torna pequena, mas a família da minha mãe já tem uma porção de irmãos falecidos. A família do meu pai também tem uma porção já de irmãos falecidos, né? E o meu pai, ele veio a falecer em 2016. Por quê? Na década de 70, não, desculpa. Na década de 80, eles vieram para São Paulo. Sim. E eu estava pequena, né? E os meus 2 irmãos já estavam grandes na época. E minha mãe, naquela época, tinha muita dificuldade de deslocar uma criança nova para vir até o estado de São Paulo. Sim. Meu pai veio na frente, procurou trabalho e depois ele foi, né, pegar minha mãe. E minha mãe veio com os 2 irmãos. Sim. E eu fiquei com a minha tia. Ah, ficou lá na Bahia. Fiquei na Bahia com a minha tia. Então, assim, o estado de São Paulo tem pouco tempo, assim, que eu conheço, né? O meu vínculo, assim, em São Paulo. Meu vínculo todo foi na Bahia. Sim. Aí eu fiquei com a minha tia, irmã da minha mãe, e o meu tio casado com a minha tia, que é parente da minha mãe por parte do Baixão, né? Então... E você tinha que idade ali? Quando ficou na Bahia? Quando eu fiquei na Bahia, eu tinha 2 anos de idade. 2 aninhos. 2 aninhos. Então, Fora da mãe. Fora. E a mãe Fora da mãe. veio enfrentar a vida em São Paulo. Veio enfrentar a vida em São Paulo com meus 2 Com os irmãos. E o E eu esposo. fiquei, sim. E eu fiquei na Bahia com meus tios. Na época, a minha tia estava doente. Foi quando ela descobriu, o médico descobriu que ela tinha sido mordida do barbeiro. E o filho dela, caçula, já ia casar, né? Ia casar. Estava para casar. Então, o médico disse que ela não poderia ficar sem ninguém ali por perto, porque o meu tio trabalhava. E ela tinha 2 filhos, já casados, mas ainda não tinha netos, né? Família pequena também, 3 filhos, Sim. a minha tia. Então, o vínculo da minha mãe com a minha tia era muito próximo, assim, tudo dela era com a minha tia com ela. Então, chegou o decorrer do tempo que ela pediu para a minha tia ficar comigo, até ela se acertar aqui em São Paulo e depois voltar para me pegar. Só que, quando eu estava com 6 anos, 2 com mais 4, 6, ela chegou, meus pais, Ah, é? para me buscar. Eles foram te buscar na Fomos Bahia. me buscar na Bahia, Sim. eu com 6 anos. Foram em setembro, na data do meu aniversário. Aí eu olhei e disse, não, vocês não são meus pais. Eu rejeitei. Ah, é? Perdeu o vínculo, né? Eu perdi, por quê, padre? Eu Depois de tinha quanto 2 tempo foi? anos. Eu tinha 2 anos, né? E 4 ela, anos 4 anos depois. Sim. Eu disse, não são meus pais são vocês. 4 anos sem ver mesmo. 4 anos sem ver. Sim. 4 anos. Mas se falavam assim, por telefone, alguma coisa? Naquela época não tinha tanto acesso ao telefone. Na década de 80, não tinha. Então, assim, praticamente... Era carta a cada 6 meses, mas não tinha esse conhecimento. Sim. A minha mãe, que eu tenho até hoje, assim, como mãe mesmo, que também já é falecida, ela falava, você nasceu do meu coração
e não do meu ventre, né? Você é minha sobrinha, mas eu crio como filha. Mas os seus pais estão em São Paulo. Só que quando eles chegaram, eu estava com 6 anos. Sim. Eu não quis vínculo de pai com filhos, entendeu? Entendi. Não quis, não Porque aceitei. já tinha estabelecido Já uma relação. tinha um vínculo, já os tinha uma tio, com a tia, família né? construída, Sim. né? Mesmo sem ser a maternidade assim mesmo, né? Vivida com o pai e com a mãe, eu já tinha. Sim. Sim. E meus pais ficou lá um mês e retornou sem eu. É mesmo. Me ofereceu tudo que tinha para oferecer Sim. de uma criança que gosta, né, de presente, mas eu não vim com Sim. eles. E eles já tinham se estabelecido lá Já- em São Paulo, profissionalmente? Já tinha. Estavam Aqui. trabalhando, estavam bem aqui, né? Já estava bem aqui. Sim. Já estava bem aqui. E aí quando voltaram, não veio com eles para São Paulo. Vieram triste, mas assim, eu não entendia naquele momento, Sim. né? Eu não entendia. Eu passei a entender assim mesmo, foi a partir dos meus 15 anos de idade, que eu vim de fato mesmo assim, sentir, né, o vínculo, o relacionamento assim, amoroso, de amor mesmo assim, com os meus pais, Sim. né? Mas antes não tinha esse sentimento de filha para com os pais que me colocou no mundo. Não tinha. Sim. O meu vínculo todo era com meu pai André, com a minha mãe Vigília. Sim. E meus 3 irmãos, Anísia, Henrique e Jorge. Muito E aí bem. fui criando esse laço familiar até hoje, até o agora, até a minha vinda É. para aqui. Sim. Então, Então, e nesse processo todo, é interessante saber disso, porque para falar um pouco sobre vocação, né? Como é que surgiu esse processo, o despertar vocacional, porque às vezes pode ser que se conceba a ideia de que a dificuldade da infância, o relacionamento com a família, os problemas, né, na primeira fase do desenvolvimento da criança, isso pode ser um obstáculo para que a pessoa, né, o indivíduo, ele enxergue a vocação, né, o chamado de Deus para a sua vida. Em alguns casos, né, alguns afirmam que isso pode dificultar, né, sim, a percepção do chamado de Deus, sim. né? Mas aqui nós estamos diante de um episódio assim que isso não interferiu negativamente, né, na sua resposta, né, vocacional, né? Não sei como é que foi, mas nós vamos saber um pouquinho como é que foi esse processo, né? Como é que foi esse início assim do despertar vocacional? Foi através de alguém? Onde é que a família talvez tem importância nisso também, né? Esse processo ali de separação dos pais, morar com a tia. Hoje, fazendo uma leitura do passado, consegue identificar algum traço que pudesse já ser um indício de uma descoberta vocacional? Padre, eu costumo dizer, eu não nasci freira, não nasci religiosa, Sim. né? Mas nasci para ser. Não nasci sendo, mas eu nasci para ser. Então, os meus pais, a minha mãe, que é a minha tia, né? Eu estou falando da minha que me criou. Sim. A minha mãe, ela não era de igreja, ela não era de caminhada, ela só ia na igreja quando ela recebia uma criança para batizar, né? Que meus pais fizeram muitos batizados. Então, assim, ela só ia na igreja de ano em ano, de 2 em 2 anos, era muito pouco a minha mãe. Quando falecia, missa de 1 mês, assim, ou missa de 1 ano, aí minha mãe aparecia na igreja, ela não gostava de igreja. Se dependesse dela, eu não iria para a igreja. Tá entendendo? Então, assim, já o meu pai, não. Sim. O meu pai, ele ia na missa, ele me levava, ele me botava no, como é que se diz? Aqui no ombro. Ele me levava para a igreja. Eu lembro que eu comecei mesmo a caminhar assim com meus pés para ir à igreja com 4 anos de idade. Né? Mas assim, meu pai foi que sempre me levou para a igreja, sempre, 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 toda a vida. Como tem o meu irmão Jorge, que é o mais velho, que fez isso com os filhos dele. Ele hoje tem 70 anos,
né? Temos até uma capelinha na casa dele, do meu irmão. Tem uma capelinha lá, né? E tem as missas todos os meses. Porque agora tem uma outra capelinha próxima, então aí agora diminui um pouco a capela lá da casa do meu irmão, né? Agora é missa uma vez por mês. Porque assim... É aberta para o público. É aberta a capelinha da casa do meu irmão, porque antigamente o padre José, ele celebrava a missa no terreiro da casa do meu irmão. Ah, sim. Entendeu? Aí ele levou uns 20 anos celebrando assim no terreiro. Aí depois ele disse, Jorge, vamos construir uma capelinha, porque terra vocês têm de fartura, que nós não somos ricos, graças a Deus. Mas assim, temos uma terra de herança, então é bastante terra, né? Mas assim, não significa que ter terra é rico, não, muito pelo contrário, né? Então, aí ele construiu essa capela. Essa capela já tem 28 anos. Aí ficou uma comunidade. Ficou uma comunidade. Sim, as pessoas Hoje tem uma a comunidade Bom Jesus, que é lá na casa do meu irmão, que ele tem devoção a Bom Jesus da Lapa. E tem uma capelinha Santa Terezinha, próxima, que não é em outra, é na mesma comunidade, mas é um pouco mais para cima, né? Então aí eu comecei... o pai é quem te introduz, assim, concretamente na igreja. Na igreja, isso. Todas as missas, em todas as comunidades, ali, povoado ali da Catinguinha, ele que me levava. Minha mãe não, mas ele me levava. Tinha o prazer de me levar. E ele me apresentava que a minha filha é caçula, sempre me apresentava assim, minha filha é caçula. Então, padre, o primeiro sinal na pergunta que o senhor fez foi meu pai que descobriu. Ele com 8 anos, eu estava com 8 anos de idade e ele disse, eu vou levar essa menina para o convento. Eu com 8 anos de idade. Mas entrava no ouvido e saía no outro, não sabia nem o que era. Só que a nossa terra, Cabaceira do Paraguaçu, Muritiba, ali, é uma terra fértil de vocação. Muitas vocações. Para a vida religiosa e para padres. Muitos que saem dali. Ainda hoje? Ainda hoje. A nossa terra é uma terra muito fértil de vocação, entendeu? Então, assim, eu via as irmãs do cenáculo, eu via outras irmãs, a irmã do Carmelo em Salvador, que ia para lá também, né? Que abriu a exceção, assim, para elas, né, visitar a família, se tivesse, assim, algo além daquilo que era para ser, porque nem sempre a vida enclausurada sai, né? Mas, assim, se é algo, elas vão, né? Que, inclusive, uma das irmãs, né, teve um irmão que faleceu, né? Ele próprio se acidentou, então ela foi visitar. Então, assim, o Carmelo tem essa exceção que o bispo, na época, abriu, né? Para visitá-lo. E lá próximo da casa dos meus pais, tem umas irmãs que era do cenáculo, é do cenáculo, né? Uma faleceu há pouco tempo, que depois saiu. Então eu via as irmãs, mas assim, eu achava lindo o hábito. Achava lindo, lindo, lindo. Então assim, o hábito me encantou, né? Eu pequena, o hábito me encantou. Mas eu não sentia assim, né? Aí passou 11 anos, Dom Lucas de Salvador, ele foi fazer uma missão popular de uma semana na comunidade lá, Cabaceira do Paraguaçu, ali Muritiba, né, Governador Mangabeira, e ficou uma semana fazendo essa missão. Só que minha mãe não era de igreja, mas que ela falava, eu vou para a igreja, o povo fica olhando para o meu pé, olhando para minha roupa, aquela coisa, né? Então, mas ela rezava o texto em casa, ela rezava o ofício, ela acompanhava as orações na Rádio Clube, Santo Antônio de Jesus, na Rádio Excelso de Salvador e na Rádio Sociedade de Feira, Capuchinho, né? E eu aprendi, eu com 7 anos de idade eu sabia rezar o texto já decorado e sabia também o ofício decorado, né? Que era assim, escreveu no leu, o pau comeu. 11 anos de idade eu queria fazer... Isso com incentivo do pai? Da mãe. Da mãe. Da mãe. O texto e o ofício, o incentivo da mãe, não do pai. Aí o pai era me carregar para a igreja, mas a mãe... Sim, a mãe tem um papel aí também. A mãe rezava em casa, tem. Sim. Ela tinha um papel muito forte em casa. Não fora, mas sim dentro. Sim. Então, eu tenho isso deles, né? Dos dois. Hoje sou o que sou devido a eles. Eles, né?
Aí, com 11 anos de idade, eu queria fazer a crisma, né? Porque ele chegou lá, o Dom Lucas chegou lá querendo não, ele foi em missão popular e foi fazendo crisma, né? Sim. Aquele pessoal que estava ali preparado para a crisma. Eu não sabia, mas eu queria me crismar, né? Só que, claro, era com 15 anos que crisma, né? E aí eu não pude me crismar. 14 anos, tudo meu começou depois de velho. Aí com 14 anos, com 13 anos, na década de 80 para 90, que foi em 86, eu comecei a fazer a primeira Eucaristia, que é 2 anos. Aí em 87 eu estava com 14 anos. Sou velha, viu? Em 87, já descobriu minha idade, né? Entregando a idade. Mas não tenho Já vergonha da estão minha fazendo idade, as não. contas lá para descobrir. Eu não tenho vergonha da minha idade, não, dizer não. Aí eu fiz a primeira Eucaristia, já com 14 anos, já depois de velha, né? Aí tudo bem. Só que nesse dia foi o dia que eu enamorei de verdade com Jesus Eucarístico. Sim. Né? Antes, padre, com meus 9 anos de idade, eu era uma baratinha de igreja, devido ao meu pai, né? Então, assim, lá os frades capuchinhos não saíam de lá. Então, assim, Frei Urbano, que ele é falecido, faleceu na década, agora no século novo que nós estamos, no ano 2000, ele não saía de lá, da nossa casa, ali de Cabaceiras. Então, assim, Frei Urbano ajudou muito, né? A esse despertar, né? As músicas também do padre Zezinho também me ajudou muito nas orações das 18 horas, com a professora Marisa, lá na Rádio Sociedade de Feira de Santana, né? Me ajudou muito. E o padre Frei Urbano me ajudou. Inclusive, os meus 12 para 13 anos, a minha prima começou a fazer encontros vocacionais. Eu fui com ela, né? Só que com 14 anos e meio, ela entrou. O meu tio levou minha prima para o convento, né? Aí eu fiquei triste, né? Sabendo um pouco, mas ao mesmo tempo não sabia. Tinha aquela, né, aquele vazio. Ela ingressou com quem na época? Com as capuchinhas. Capuchinha. Então, assim, para chegar depois até onde eu vou chegar, né? E aí, padre, assim, aí eu conversava com o Frei Urbano conversava comigo, eu pequena, né? Meus 9 anos até mais ou menos meus 15 anos. E ele sempre me orientava, não, você é nova, minha filha, você é nova, você não pode ir para o convento agora. Quando eu descobri, na verdade, com 14 anos, na minha primeira Eucaristia, na hora da consagração, né? Eu senti um fogo dentro de mim, ardendo. Sabe assim, aquele fogo? E como se uma pessoa estivesse me puxando mesmo, me puxando, uma inquietação, né? Na hora da Eucaristia. Aí eu fui, recebi Jesus e as lágrimas descendo. Eu não sabia o que era, qual o sentimento que eu estava sentindo naquele momento. Eu só sabia que vinha como estou nessa luz, estou até fazendo gesto, nessa luz, vinha aquela força. Não era em pessoa, eu não sabia te explicar. Se o senhor chegasse e perguntasse o que é que você está vendo, sobrenatural, né? Eu falava, eu não sei, é uma força que vem do altar e está me queimando. E eu chorava feito uma criança, querendo mamar. Não entendia naquele momento. Cheguei em casa doidinha, já tirando a minha mãe do sério, minha mãe e meu pai do sério. Eu vou ser igual a irmã Dalvaci. E falar, eu vou ser igual a irmã Dalvaci, que era a freira, né? Era não, a primeira freira do cenáculo que chegou no Brasil, né? Que tem 60 anos no Brasil. As irmãs do cenáculo, cenacolina, Aí eu falava, eu quero ser igual a ela, quero ser igual, quero ser igual, quero ser igual. Mas assim, era uma perturbação que eu não sabia explicar, só falava que queria ser igual, igual. Né? E aí deixei minha mãe e meu pai perturbados. Eu falei, eu quero ser, você vai ser freira, avô. Não, eu quero ver você casada. Eu falei, não, eu quero ser igual a ela, igual a ela, igual a ela. E fiquei assim, aquele tempo, né? Falando que eu queria ser, que eu queria.
A força que eu senti quando eu saí dali, só expressava isso no meu olhos e no meu coração. Quero ser igual àquela irmã. Sim. Mas assim, se alguém tivesse chegado e perguntasse, você viu quem? Eu ia dizer, eu não vi ninguém. Não vi ninguém. Porque eu não vi mesmo, não vou dizer que eu vi. Mas era uma força puxante, mas eu não vi. Até hoje. Entendeu? Sim. Aí, padre, tudo meu começou velha. Aí com 16 anos e 6 meses, eu queria conhecer as irmãs em Belo Horizonte. As irmãs Clarissa, em Belo Horizonte. Aí meu pai já endoidou. Porque lá não se interessou para... Lá tinha as irmãs de vida ativa, que é as irmãs Sim. Senaculina, Sim. né? Mas assim, o meu desejo era de ficar em um lugar de... clausura. Era, eu sentia, Entendi. entendeu? Por isso foi Eu sentia. buscar essa... Inclusive até hoje ainda sinto, assim, né? Eu estou na vida ativa, em missão, mas assim, eu sinto esse outro lado, assim, dentro de mim. Uma vida Né? mais As duas contemplativa. estão trabalhadas, né? As duas se dão bem, Sim. né? As duas se dão bem. Mas assim, tá no equilíbrio, né? Mas assim, eu fico com a asinha, porque em 99 eu fiz o Enneagrama. Então eu dei uma asinha e uma e outra, entendeu? Sim. Mas isso não impede de eu caminhar bem. Sim. Todas eu estou fazendo para Deus, né? Então, padre, Então foi conhecer as irmãs Clarissas. não fui, porque meu pai, ele era de devoção, ele era de me levar para a igreja, de me levar para a missa, não perdia uma missa. Mas a partir do momento que eu falei que eu iria conhecer as Clarissas lá em Belo Horizonte, aí meu pai olhou para mim e disse, se você ir, nunca mais você vai olhar para minha cara. E assim, padre, no momento, como eu não tinha formação fora, assim, formação humanamente, né? Então, assim, aquilo me doeu. Me doeu. E eu fiquei com medo, que esse medo era um medo, assim, a partir dos 15 anos que eu comecei a pensar na minha mãe na minha mãe biológica e no meu pai que me deixou, aí eu senti esse medo, se eu ir eu vou perdê-lo, né? Os meus dois tios, Sim. que é a mãe, que é a minha tia e o meu tio, que se tornam meus pais. Sim. Aí esse medo foi muito profundo em mim. Tive um medo muito profundo por não ter, né, esse trabalhasse, né? Entendi. Aí eu fiquei... Mas o seu pai, ele não permitiu porque era distante de onde vocês moravam? Ou era porque ele não queria Não queria. que a filha ingressasse Ele queria que eu na fosse vida à religiosa? igreja, ele queria que eu fosse à missa, mas não queria que eu fosse religiosa. Ah, entendi. Entendeu? Ele não queria. Tá, porque Nem na ele, nem minha infância, mãe. porque na infância ele até talvez tenha pensado nisso, né? Ele se arrependeu, que ele disse, com 8 anos, eu disse que ia levar você para o convento. Pois é. Com 8 anos. Mas depois ele se arrependeu. Se arrependeu de ter falado essa palavra, que ele disse que palavra tem poder, né? Que palavra tem poder. Só que naquela época que ele me falou, eu estava com 8 anos de idade. Eu não pensava, nem sabia, assim, o que era convento. Eu via as irmãs, mas eu não tinha noção do que era convento. Sim. Entendeu? Mas aí mesmo com a negativa deles, né? Porque os dois não queriam, né? Não, os dois não queriam. Mesmo assim, como é que foi esse passo para o ingresso para a vida religiosa? Vai falar com seus pais. Aí foi na época que eu já tinha... Eles falaram? Foi, vai falar com seus pais. Aí foi na época que eu já tinha entrado em contato também com meus pais, com 15 anos, né? Aí mandei uma carta, minha mãe respondeu essa carta, aí depois eu mandei essa carta. Já ia fazer meus 17 anos. Só que a minha mãe biológica era católica e meu pai não era. Meu pai também não aceitou. Não? Não. E a mãe? E assim, naquela época, padre, para a gente fazer as coisas, que assim, eu tive uma criação muito rígida, que meus tios já tinham uma certa idade, então tudo para eles tinha que ser depois dos 21 anos de idade, né?
Então, meu pai também aqui em São Paulo não aceitou. Né? Inclusive, Então já eram 3 que não eram contra, favoráveis, né? não era. Os pais lá na Bahia e Aí eu disse, o por pai que que ele biológico. quer mandar na minha vida? Que eu nem conheço, ele não faz parte da minha vida, Sim. né? Mas assim, ao mesmo tempo que eu falava com o pai aqui, em palavra, não pessoalmente. Sim. Mas o outro, eu tinha medo de perdê-lo, né? Sim. Devido à minha criação, devido assim, meus pais biológicos foram embora, eu fiquei, eles cuidou de mim, então hoje eu tenho que cuidar deles, do mesmo jeito que eles cuidaram de mim, né? Então, aí com 17 anos e 11 meses, né? Em agosto, 17 anos e 11 meses, eu estava na missa de São Roque, né? Lá na nossa comunidade, e um abençoado lá tirou um presente no encerramento da festa. Aí vou oferecer para a filha de seu André da Murutuba. Eu falei, meu Deus, é a alegria dos meus pais, né? Era ver eu casada, né? Era ver eu namorando, porque as minhas primas namoravam, né? Minhas primas já tinham, né, namoro, e eu não, mas eles queriam que eu namorasse, né? 16 de agosto. Aí na hora me chamou, eu fui lá, peguei o presente, né? Recebi, agradeci o presente. Aí meu pai estava lá, que ele quem estava fazendo, gritando o leilão, né? Ele ficou feliz da vida. Meu pai era quem gritava o leilão daquele povoado ali das igrejas. Aí terminou a missa lá para volta de umas 4, aí começou o leilão, aí umas 7:30 da noite, aí fui para casa com a minha cunhada, né? E meu pai ficou, que era assim, minha cunhada ela ficava na missa, terminava um pouquinho, ela ficava ali, depois ela descia. E meu pai com meu irmão ficava. Parece que ele estava vindo atrás de mim. Quando eu cheguei em casa, né? Quando a gente chegou em casa, o abençoado chegou, né? Aí eu disse para minha mãe, mãe, tem gente aí. Falei assim, mãe, tem gente aí. Aí ela, aqui? Eu falei, vai ver. Aí ela levantou e foi ver. Chegou lá, ele disse, eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, que mora na fazenda, tal. Aí ela, eu já conheço, né? Aí ela mandou ele descer, tava no cavalo, mandou ele descer. Aí ele desceu, aí ele disse, eu vim aqui pedir a mão de sua filha em namoro. Aí ela disse bem assim, volte na quarta-feira, porque a André não está. Né? Volte na quarta-feira, porque a André não está. Isso foi no domingo, volte na quarta. Aí na quarta-feira ele apareceu, lá, ela deu o horário, né? Aí ele apareceu, meu pai ficou em casa, aí meu pai conversou com ele, né? Ele entrou, jantou, né? Era o desejo dos meus pais. Aí ele jantou, aí ficou um pouco, né? Depois ele foi pedir, aí meu pai liberou. Isso foi em agosto, né? Numa quarta-feira, já não lembro mais, de agosto. Eu sei que 16 foi a festa em São Roque, né? Aí, numa quarta ele apareceu. Aí ele, posso vir no domingo? Eu não respondi. Posso vir no domingo? Aí a minha mãe disse, pode, que era de agosto, né? Pode. Aí ele veio no domingo. Só que naquela época, assim, meus pais eram muito ciumentos. Queria que eu casasse, mas ao mesmo tempo, não. Não queriam perder Não queria a deixar filha. eu próximo também. Meu pai sentou, eu sentei, minha mãe sentou ali, na sala. No domingo seguinte, né? Já é a terceira vez que ele estava indo lá, né? A terceira vez no domingo. Uma quarta-feira ele disse, eu posso vir novamente? A minha mãe, pode. Eu não respondi. Minha mãe, pode. Aí numa terça-feira, eu falei com meu sobrinho que ele jogava bola em um campo. E meu sobrinho já tinha uma certa idade também, que sou mais velha do que o meu sobrinho mais velho, 4 anos. Então eu estava com 17 anos e 11 meses, né? Meu sobrinho já estava quase também beirando a minha idade, 4 anos menos. Aí eu fiz um bilhete e disse para ele, entregue para Raimundo, que o nome do abençoado é Raimundo, viu? Entrega para Raimundo.
Então, assim, tudo isso, padre, eu estou falando porque isso tem sentido na vida religiosa, né? Tem sentido na caminhada, na descoberta da nossa vida religiosa, daquilo que a gente vai abraçar com convicção e com fidelidade, Sim, né? sim. Então, aí meu sobrinho entregou para ele. E no bilhete tinha: você não vem aqui no domingo, na quarta. Na quarta. Você não vem aqui amanhã. Aí, dito feito, ele não foi. Né? Ele não foi. Na quarta. Mas no domingo ele apareceu. No domingo, o último domingo de agosto, ele apareceu. Eu não saí fora. Não saí fora. E meu irmão tá para contar a história e dizer: é verdade, eu não saí. No domingo de agosto. Aí no domingo de setembro, ele disse: no primeiro domingo eu não vou, mas no segundo domingo eu vou, que é o aniversário dela. E caiu um dia de domingo, meu aniversário, dia 10 de setembro. Aí ele apareceu lá. Né? Ele apareceu, ele levou presente para mim no meu aniversário. Aí eu saí e disse para ele: você não volte aqui nunca mais. Nunca mais você volte aqui. E se você voltar, você só vai encontrar com meu pai e minha mãe. Não volte aqui nunca mais. Isso eu tinha feito 18 anos. Meus 18 anos já estava já me sentindo, né? Que já estava de maior. E eu podia mandar por mim, né? Uma determinação assim que não precisava ser determinado pelos meus pais. Apesar que era aos 21 anos, né? Mas eu já estava me sentindo, mesmo sendo ali daquele povoado pequeno, né? Eu estava me sentindo poderosa na minha decisão, Sim. na minha determinação. Aí dispensou o rapaz. Aí eu dispensei o abençoado. E ele obedeceu ou voltou lá? Não, ele obedeceu. Ele obedeceu, não voltou mais. Mas também assim, isso foi no domingo, que ele não veio, né? No domingo seguinte, depois do meu aniversário, isso já estava para o terceiro domingo. É o terceiro domingo. E eu trabalhava na roça com meu pai, assim, em algumas coisas, na lavoura. Nossa, meu pai quase me corta de enxada, porque no domingo seguinte ele não apareceu. Meu pai queria, né, que eu casasse, Ele que eu queria o namorasse. namoro porque queria o casamento. Que queria o casamento, ele não queria eu num Provavelmente convento. queria netos. Né? Aí ele brigou, ele falou, nossa, e falou, e foi muito, né? Foi muito, tanto ele como a minha mãe, porque no domingo seguinte, como ele não apareceu. Aí foi onde a irmã da Alvaci falou, eu falei com o Frei Urbano, né? Eu falei, Frei, eu quero ir para o convento. Aí ele disse: eu estou saindo dos capuchinhos, mas o Frei Carlos vai entrar, né, para ser o pároco, né? Aí eu vou encaminhar você para ele, que agora você pode, né? Agora você pode. Aí eu entrei, falei Aí com os ele. pais foram... Não, as irmãs levou um termo lá para assinar, que as irmãs que tem um termo, né, que a gente assina até chegar os votos, né? Aí eu entrei na minha turma, era uma turma de 10. Ô, confusão. Ô, tempo gostoso. Ô, tempo dolorido. Ô, tempo de dor. Aí, padre, uma turma de 10, entrei com 20... Não, minha mãe faleceu, eu com 20 anos, né? Minha mãe veio a óbito. Aí ficou eu e meu pai. Aí meu pai me levou para a casa da minha irmã em Feira de Santana, né? Na diocese de Feira de Santana. Me levou para a feira. Aí eu fiquei lá com minha irmã, ainda 1 ano, na casa da minha irmã. E aí depois eu comecei dentro desse 1 ano, eu comecei indo para o convento. Aí ficava lá os finais de semana. Sim, era um processo vocacional. Era um processo vocacional, só que eu já fazia, sim, pulando, né? Pulei. Sim. Eu fazia o encontro vocacional na diocese de Feira a cada 2 meses. Sim. Que tem esses encontros vocacionais, que é uma mistura mística, né? Assim, de rapaz e de, né? E de moças, assim, de vários institutos, vários carisma,
Sim. né? Que é pra gente, na decorrer daquele Conhecer tempo, todos e vai depois... conhecer e também vai conhecer os carismas, Sim. a espiritualidade, as irmãs, né? O seminarista, ou se vai ser para o seminário diocesano, né? Ou se vai ser Sim. religioso. Então, lá em Feira tem esse encontro vocacional a cada 2 meses. Então, eu comecei a participar. Só que, assim, o meu pai biológico, ele nunca me aceitou. Ele faleceu em 2016. Ele nunca me aceitou como freira, né, padre? Então, assim, inclusive ele até deu um nome que eu não vou dar aqui agora, era o desejo dele, né? Desejo dele, mas ele levou esse desejo com ele, né? Não deixou, graças a Deus. E até hoje tenho convicção do que eu sempre quis e do que eu sempre abracei e do que eu sempre busquei, né, para a minha vida. Então, assim, eu fiz os encontros vocacionais a cada 2 meses. Depois eu falei, vou entrar com as irmãs do cenáculo, porque o meu pai não deixou eu ir para Belo Horizonte, Belo Horizonte, né? Aí fiz os encontros vocacionais. Lá surgiu assim algo com a nossa formadora, e nossa formadora terminou saindo. Aí eu disse, nossa, aí foi todo mundo saindo, todo mundo saiu, todo mundo voltou para casa, né? Chegou a morar com elas? Sim, porque assim, o primeiro ano eu fiquei com a minha mãe, com a minha irmã, mas eu fiquei indo os finais de semana. Sim. Às vezes eu ia final de semana, às vezes eu ia a cada 15 dias, né? Sim. Ficar lá com ela, com as irmãs. Mas chegou no decorrer do tempo que a gente tinha que fazer o pré-aspirantado dentro, né? O pré-aspirantado dentro. Então foi nesse momento assim que surgiu algo lá com a nossa formadora. Nossa formadora terminou deixando a vida religiosa. Aí foi um rebuliço, porque a formadora ficava com o pré-aspirantado, com aspirantado, com postulantado, com noviciado, até chegar o genorato, né? Sim. Aí foi muita coisa. Aí terminou a gente saindo. Ela era responsável por todas essas etapas aí. Essas etapas, porque antigamente era uma coisa muito fechada, né? As congregações não se abriam muito. Então você ficava carregado de tal coisa, dentro desse tal, você desenvolvia vários cargos ali dentro. Aí foi no momento que a gente voltou para casa, na década de 96 para 97. Minha mãe faleceu em 94, né? Aí em 95 eu fui para casa da minha irmã, aí em 96 eu fui fazer essa experiência interna. Né? Aí voltamos para casa. Sim. Aí ficamos em casa. Aí, nossa, mas assim, o meu desejo era estar lá dentro. O desejo era estar lá dentro, estar lá dentro, estar lá dentro. Até chegou no ano 2000, eu retornei. Para a mesma comunidade? Para a mesma comunidade. Sim. Foi por Aí, quanto tempo fora? Quase 4 anos. 4 anos depois, retorna para a mesma Retornei. comunidade. Porque assim, aí veio o amadurecimento, né? Sim. Porque assim, naquela época eu sabia o que eu queria, como as outras também, das 10, retornou 6, né? 4 ficou, foi para outra congregação, mas nós retornamos, né? Algumas das que haviam saído à época retornaram. Retornaram. 4 retornou, ou não, 6 retornou e 4 foi para um outro instituto. E aí fez o processo com eles aí nessa segunda. Aí nessa segunda, sim, aí já entrei já com duas noviças que ia do segundo ano, que ia fazer os votos, né? Nós 3 aspirantes e tinha 2 postulantes. Na época, dava 6, né? Aí a gente fez o pré-aspirantado de 10 meses, aí depois a gente retorna para casa, fica 2 meses em casa, né? A gente entra em fevereiro, né? O Frei Beto, o Capuchinho, que nós, assim, eu sempre tive um vínculo com os irmãos Capuchinho, né? Sempre, sempre, sempre. Até hoje não perdi esse vínculo, né? Com os Capuchinho. Né? Foi mais próximo, né? Os Capuchinho e o diocesano, Padre José, né? Que ficou lá 46 anos na minha comunidade. Saiu agora há pouco tempo, Padre José. Agora ele está em Salvador.
E aí ficou, depois que nessa retomada, na mesma comunidade, fez todas as etapas. Todas as etapas, padre. A gente Inclusive, faz 10 recebeu meses também os votos. professor A gente votos. faz 10 meses de pré-aspirantado, onde vem um conhecimento, né? A gente conhecer. Sim. Enamorar, né? Porque assim, se a gente não faz o pré-aspirantado e o aspirantado, a gente não sabe nada quando chega no postulantado. Porque o postulantado é uma base do pré e do aspirantado. Então a gente faz 10 meses de aspirantado, a gente faz 1 ano de postulantado, né? Dependendo da candidata, porque às vezes no decorrer desse tempo vem essa dificuldade, né? De descobrimento da sua vocação, se é para ali, se não é, se é a vida matrimonial, se não é, se eu estou namorando aquele carisma, ou se eu não estou. Então, assim, quando a gente faz essas 2 etapas de pré-aspirantado e o postulantado bem, quando a gente chega no noviciado, a gente não tem embaraçamento nenhum, não tem dificuldade da vida religiosa, descobrindo aquele primeiro ano canônico no noviciado, né? Porque aí vem o ano canônico, no noviciado, que é de 1 ano, e depois o segundo ano já é preparamento, já é ensaio, já é visita nas comunidades, né? Para chegar aos votos. Mas assim, dentro desses pastoral. 5 anos, dentro de 5 anos, que lá é 5 anos. São 5 anos. 5 anos. Até chegar aos primeiros votos. Até chegar aos primeiros votos. Não é fácil. Sim. Não foi fácil para mim. Sim. Foi eu costumo dizer que era o útero rompendo para uma criança nascer. Isso aí era o quê? A minha psicóloga na época, né? Dizia, não, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer é uma criança nascendo, mesmo não ter passado pela experiência. Porque a minha psicóloga, eu falo minha, tão posse. A minha psicóloga na época, eu não fui santinha não, viu? Mas eu fui muito boa, só fiquei 1 ano com ela. Mas se fosse eu ficar mais tempo, ficar. Mas ela me deu logo um chute. Que assim, graças a Deus, eu procuro não ser a verdade, mas buscar passar aquilo que de fato eu tenho, né? Então assim, a gente tem que ser um livro aberto, se a gente tem confiança, né? Os meus primeiros dias não foi fácil com a psicóloga, porque ela veio de uma congregação, né? Aí ela casou, né? E aí, no período das 10, era uma briga de fedor. Não sei se no seu período era assim, mas a nossa etapa, eu sinto falta, porque é uma etapa assim, onde a gente briga, onde a gente tem confusão do nada. A xícara está fora do lugar, vamos colocar no lugar, né? Então, assim, a gente perde muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente descobre também muitas coisas dentro desse tempo perdido, né? Para o amadurecimento da vida. Então, assim, todas nós passamos pela psicóloga, né? Que eu acho que isso é o certo para o dia de hoje, né? Apesar que acontece mesmo passando, mas a gente passa a descobrir. Hoje, eu costumo dizer, e todas, ou todos, porque o nosso instituto, ele tem os 2 ramos. Então, assim, tem que passar pelo psicólogo, né? Psicólogo, eles têm uma imagem, como até mesmo minha irmã, né? Tem essa imagem, psicólogo é para doido. Não, muito pelo contrário. Eu vou procurar buscar a minha raiz. Se eu não conheço a minha raiz, eu tenho dificuldade a ter comigo mesmo, para depois eu ter com o outro. Né? Então, a partir do momento que eu passo a me conhecer, eu passo também a ter essa leveza para conhecer o outro, né? Então, só fiquei 1 aninho com a minha. E faz muito bem porque a vida comunitária ela é desafiadora, né? Desafiadora, então, assim, padre. conhecer a si mesmo, conhecer o próximo é fundamental, né? Padre, tem momento que dá vontade assim, da gente pegar tudo e deixar. Eu chegava, a minha vocação específica, eu pensava porque assim, no decorrer do tempo eu fui trabalhando com meu orientador espiritual, né?
E até mesmo a psicóloga também, né, me ajudou também nesse momento de descobrimento, né, mas assim, ela é mais humana e eu, o orientador espiritual, né, então assim, ele foi me orientando ver a minha vocação específica. Sim. No momento, eu sentia que, por eu descobrir com 14 anos, que a minha vocação específica era Jesus crucificado, era Jesus eucarístico, mas não era Jesus eucarístico, é Jesus crucificado, a minha vocação específica, né? Então, assim, tudo que eu vivi, as alegrias, eu olho para Jesus crucificado. Todas as dores que eu sentia no período formativo e até mesmo no dia de hoje, porque a gente vai aprendendo a cada dia, a gente nunca está preparado e nem sabemos 100% porque a formação é para sempre. A formação não foi só os 5 anos Sim. de formação, pré-aspirantado, aspirantado, postulantado, noviciado para chegar aos votos. Porque depois tem o genorato, que a gente leva mais 5 anos, no 6º ano que a gente vai fazer os votos perpétuos. Né? Então, assim, a formação não acaba dentro de 11 meses, de 11 anos, muito pelo contrário. Sim. A formação vai além, é para toda a vida. É permanente, né? É permanente. Sim. Né? Mas tinha momento da minha vida que eu olhava assim para minha formadora santa e maravilhosa. Eu falava, não, gente, eu vou desistir, eu vou embora, eu não tenho vocação. Não tenho vocação. Para a vida religiosa, não tenho. Eu voltava, ia lá na capela, chegava lá, olhava para Jesus. Ai, Jesus, lá no silêncio da vida. Eu olhava, padre, e falava, meu Deus do céu, eu não sei quem é que está mais certo, se é Jesus, se é a minha formadora, ou se sou eu. Porque o teu silêncio me irrita. Né? Olhava para Jesus crucificado e falava, o teu silêncio me irrita. Só que eu saía dali, eu já tinha a resposta lá na frente. O silêncio dele levava eu além naquilo que eu estava vivendo. Ele falava através do silêncio. Através do silêncio. Então, assim, né? Então, assim, algumas irmãs, alguns padres falam bem assim, mas você ama a dor, né? Ama a sua vocação, porque você buscou não Jesus eucarístico ressuscitado, mas Jesus crucificado. Então, assim, eu fui sempre sentindo, né? E sempre vendo que a vida tem que ser com dor. Né, para a gente ver a grandeza, porque se Jesus não tivesse passado por essa dor, né, hoje o que seria de mim, Raimunda, na vida, né? Hoje a irmã já tem quantos anos nessa caminhada aí de votos e processo de... Foi em 2006. Desde 2006. Os votos perpétuos foram em 2006. Que vai, né, é um processo de caminhada. Se eu tivesse... tudo meu começou velho. Se eu tivesse ficado, padre, um pouco tempo mais, na década de 90, eu já tinha um tempo a mais. Né? Mas assim, hoje eu não conto pelo tempo, né? Pela quantidade de tempo. Hoje eu conto, né? E hoje, nessa experiência da vida do Instituto, né, da Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário. Qual é o carisma, né, propriamente do Instituto? Humanizar e evangelizar, levando, né? Esse humanizar e esse evangelizar as pessoas menos favorecidas e o trabalho na igreja, na paróquia. Então, assim, nós temos hoje a espiritualidade, né, dentro da nossa fraternidade, né, como o terço, que não podemos esquecer do terço mariano, né, que é o rosário, né, dando essa qualidade de vida para as pessoas, esse conhecimento, porque hoje, infelizmente, ainda tem muita gente ainda que não sabe rezar, não é que a gente sabe e eles não sabem, mas eles ainda têm essa dificuldade. Então, assim, hoje levamos esse conhecimento do rosário mariano, né, da medalha Nossa Senhora das Graças, né, às pessoas, e indo aos menos favorecidos da sociedade.
né? E trabalhamos especificamente com os irmãos menos favorecidos da sociedade. Mas, assim, o nosso carisma também é muito lindo. Que, assim, eu tenho esse carisma comigo, padre, eu já trago ele já desde os meus 15 anos de idade, né? Quando eu estava, que é o carisma sacerdotal, o carisma do padre. Tudo que eu faço, se eu estiver até mal sentada e um padre não celebrar uma missa bem no dia de hoje, a culpa é minha, né? Não é uma culpa de martirizar, né? Sim. Mas assim, hoje eu trago esse carisma no meu sangue, né? Eu santifico para que os sacerdotes sejam santificados na verdade. Sim. Então assim, tudo que eu faço é choro, é lágrima, é alegria, é sorrir, é chorar, né? É pelo Padre. É um carisma muito bonito que eu trago dentro de mim, que não morre por nada, porque sempre eu cultivo ele na fidelidade. E trabalhar na paróquia, a nossa missão é o trabalho com os padres, né? Na pastoral, catequese, crisma, formação, né? E com creche também, e com abrigo. Acho que eu não perguntei quantos anos de fundação há quanto tempo que já existe o Instituto? E se tem também fora Padre, do estado onde foi fundado ou fora do país também? Padre, como eu já tinha dito para o senhor, eu já falado com o senhor, eu venho de uma outra congregação, onde eu fiz os votos, todo o meu processo formativo foi no Cenáculo da Caridade Pobre Serva do Preciosíssimo Sangue, né? Elas fizeram agora em março 90 anos, que o padre fundador é Dom Giovanni Cirezola. Ele é italiano e nasceu na Itália. Então, assim, tem 60 anos aqui no Brasil, onde as primeiras irmãs é da minha terra. Sim. As primeiras irmãs religiosas é da minha terra, onde fizeram os primeiros votos no Cenáculo da Caridade, quando chegou aqui no Brasil, depois do processo formativo. Aí veio 4 irmãs da Itália, né, para trazer na missão. Sim. Né? Então, tem 90 anos, as irmãs aonde, no Instituto Italiano Cenaculina, que eu fiz os votos. Só que esse instituto onde eu estou agora, ele tem 30 anos, é novo, e é brasileiro. Sim. Só que eu morei no Peru quando eu estava nas outras irmãs, né? Porque elas tinham casa no Peru, né? Nós fomos abrir em 2010, casa no Peru. Então, ficamos lá. No governo é 6 anos, né? Que a cada 6 anos muda as irmãs. Sim. Então, foi 4 irmãs para o Peru na época, que eu fui morar no Peru, lá em Limas. Né? Pertinho de Santa Rosa de Lima. E essa outra tem 30 anos. Sim. E surgiu... Que é brasileira. Surgiu no Brasil, na Bahia? Surgiu no Brasil, na Bahia. Não na Bahia, em Fortaleza, em Recife. Só que, por isso que temos uma casa hoje no Juazeiro. Porque, de fato, começou tudo no Juazeiro. Entendi. Foi no Rosário que um seminarista saiu do Juazeiro e levou para Recife, nas Romarias. Aí lá o padre Manuel, que é capuchinho, pediu ao irmão Davidson, que o irmão Davidson era carmelita, não chegou a se ordenar, né? Mas ele era carmelita, e aí ele, em uma dessas vindas para casa, ele terminou saindo. E aí ele levou esse rosário para Recife, e lá o padre Manuel Capuchinho, que é Dom Manuel, hoje, aí pediu que ele que abrisse. Primeiro começou com a Irmandade. Sim. Aí depois se tornou Instituto. Então, muito provavelmente, com certeza, devem ter jovens, né, rapazes e moças nos acompanhando, né, vendo esse vídeo. Sim. E talvez, enquanto a irmã fala, assim, da mesma forma como lá no início, né,
no dia da primeira Eucaristia, foi, né, ô Crisma? Foi, primeira Eucaristia. Né, se sentiu atraída, algo sobrenatural a atraiu, né? Sim. E hoje, olhando para trás, a gente identifica com a cabeça madura, fazendo uma leitura da retrospectiva da vida, percebe que aquele momento ali já era um chamado de Deus vocacional, né? Sim. Então, assim, penso que talvez você que acompanha, né, essa conversa da irmã, essa história belíssima, né? Também pode ser que isso pode ser que sinta no coração um chamado, né? Sim, é verdade. E aí pediria, né, que a irmã pudesse deixar uma mensagem para aqueles que nos acompanham agora, que sentem talvez esse chamado, a vocação, a vida religiosa ou as tantas vocações possíveis, né? É porque assim, padre, no nosso tempo formativo, a gente, como eu disse há pouco instante, o silêncio de Jesus na Santa Cruz me irritava, né? E isso traz essa irritação até hoje. Só que naquela época nós parávamos, nós sentia, mesmo se a gente não visse, mas a gente sentia essa emoção, não uma emoção humana, que eu falo hoje para os jovens, né? Não essa emoção humana, mas assim, a gente parava e falava, tem algo estranho em mim, algo para o bem. Então assim, hoje eu trago esse relato do conhecimento de Jesus na minha vida, que nada impediu, até namoro apareceu, né? Até namoro apareceu. Assim, eu lutei por uma coisa, por uma, como é que eu digo? Convicção que eu queria. Então, nada vinha me impedir, né? Eu disse uma vez para minha mãe, mas Jesus chegou primeiro, né? Jesus chegou primeiro. Que ela disse, não, você vai casar com ele. Você impediu dele vir. Mas você vai namorar, você vai casar, você vai construir família. Você um dia vai voltar para seus pais, já casado, você não vai ficar só no mundo. Eu disse, Jesus chegou primeiro do que ele, com 14 anos atrás. Aí hoje eu digo para os jovens, se Jesus tivesse chegado com 18 anos, né? O rapaz chegou com 17 anos e 11 meses. Não tenho nada contra a vida matrimonial, porque é da vida matrimonial que tem eu, é da vida matrimonial que tem o senhor como padre. Então assim, da vida matrimonial que sai a vida religiosa, é da vida matrimonial que sai a vida sacerdotal. Então nada está perdido. A melhor vocação, a vocação mais linda é a vida matrimonial, porque se não for a vida matrimonial, não tem o sacerdote que traz Jesus Eucarístico todos os dias para mim, para você e para vocês, jovens, que está aí do outro lado que vai ouvir, né, o apelo, né, de Deus na fala do Padre, né, o apelo de Deus no silêncio de Maria na fala da irmã Raimunda. Então assim, se Jesus não chegasse primeiro, eu não sei o que seria de mim hoje, né, assim, tenho minhas dificuldades, tenho minhas mazelas, tenho meus pecados, tenho minhas falhas, né? Mas assim, nada impediu, né? Como nada hoje impede para o jovem. Estou passando isso para ele, nada, né? Tudo claro, tudo na clareza, tudo na fidelidade, tudo na simplicidade, porque Deus convida. A leitura de hoje fala isso, né? Na primeira leitura. Então Jesus, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, ele está atento a nos chamar. A gente que ele já chamou, a gente tem que ser firme e forte, porque ele chamou, mas o jovem, ele procura chamar. Então o jovem tem que estar com as orelhas e o coração. A orelha para ouvir, o ouvido, né? O ouvido para escutar, a orelha. A minha está coberta, mas o jovem que esteja com o cabelinho bonitinho e solto, tira da orelha para escutar, porque Jesus fala, Jesus chama a cada instante, a cada segundo. Então, assim, o caminho é longo, caminhemos junto. O caminho é difícil, padre, não foi fácil. Eu chegar até aqui para hoje estar aqui falando com o senhor. Teve um momento da minha vida que eu falo para vocês, jovem, hoje. Abrace com convicção, abrace com resiliência, porque nada é fácil, nada é bonito, como também a vida matrimonial. Na realidade que nós vivemos hoje,
Não estou tirando você de não construir uma vida, né, em família. Não, muito pelo contrário. Porque nós também, eu construo família onde eu passo, por onde eu passo. O senhor também constrói família por onde o senhor passa, né? Hoje eu tenho muito mais família. O senhor tem muito mais filhos. Eu tenho muito mais filhos e filhas, mais do que nossos pais, né? Nossos pais só teve aquele limites, mas nós não temos limites. Porque Deus dá em abundância. Então, isso aí é para vocês, jovem, hoje. Não tenha medo, né? Não tenha medo de abraçar, de ouvir, tirar suas dúvidas. Antigamente, não era fácil para Maria. Maria não tinha internet, Maria não tinha um celular, Maria não tinha uma rede de fonte, né? Maria não tinha padres, assim, para estar tirando as dúvidas dela. O Senhor teve padre, ou sei lá, freira, né? Porque nem tudo a gente levava para os nossos pais, nem tudo a gente procura, né? Quando hoje eu sou religiosa, mas quando eu vejo uma religiosa, eu fico apaixonada. Porque a vida religiosa não é fácil, mas é linda de viver e de ser vivida. Então busque a viver o matrimônio com fidelidade ou a vida religiosa também com fidelidade, buscando clareza na sua vocação, naquilo que Deus está transmitindo no seu coração e na sua mente. Amém, amém. Muito obrigado, irmã, pelas palavras, né, por essa história bonita, né, de desafios, mostrando também, assim, é importante, acho que é interessante perceber que, como a irmã falou, né, que abraçar a vida religiosa, sacerdotal, vida consagrada, enfim, não é por falta de opção, Não. né? Então, assim, a irmã conta a história de que, se quisesse, né, teria se casado. Sim. Né? Então, ou seja, não é por falta de opção, mas é por convicção do chamado maior de Deus para a nossa vida. Né? Então, agradeço muito, viu, irmã, a vinda hoje, essa história bonita, né, que nos ajuda, nos anima também. Como eu disse, né, penso que os que nos acompanham agora, rapazes e moças, ouvindo uma história assim, pensam que, olha, tudo é possível, né? Então, você que sente o chamado de Deus na sua vida, não tema, né? Procure se informar, procure o seu pároco, né? Ou uma religiosa que trabalha aí junto com na sua paróquia. Procure tirar dúvidas, né? Até para que você possa abraçar aí o chamado de Deus com mais convicção. Irmã, muito obrigado, Deus lhe pague, reze por nós. Tá Obrigada, senhor, desde já. Agradeço do fundo do meu coração e conte com as minhas orações. Amém. E nada faço se não for pela santificação do sacerdote. E o Senhor é um que está na minha lista de oração. Muito obrigado, Deus lhe pague, viu? Amém. Peçamos então a bênção de Nosso Senhor. Agradeço, né, você que acompanha o canal diariamente. Deixe também o seu like, faça a sua inscrição no canal. E vamos pedir então a bênção de Nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.